Existem limites físicos, que percorrem os contornos do nosso corpo, e existem limites mentais. Eles são invisíveis, não têm contornos, e são frequentemente violados. Na codependência, eles são violados, via de regra. As palavras sim e não são as palavras que servem como ferramentas para manter limites saudáveis. Aqui, mais uma vez, começarei de longe. Quando um ser humano nasce no mundo, logo na maternidade ele começa a se separar, ou seja, a se separar de sua mãe. A propósito, quando nascemos, não sorrimos. A primeira reação são os gritos e as lágrimas. Ou seja, entramos em um ambiente hostil e temos de nos adaptar a ele. Além disso, à medida que a vida avança, se ele começa a engatinhar, depois a andar, depois para o mundo exterior, para o jardim de infância, para a escola e assim por diante, todas essas são etapas adicionais de separação. Separação, mas muitas vezes a separação com crianças, separação saudável e normal, não ocorre quando a separação deve ser concluída com o término da puberdade, ou seja, da adolescência. De qualquer forma, aos 18 anos de idade, a pessoa deve saber a resposta para a pergunta: quem sou eu e para onde vou? E se sentir como uma pessoa separada da mamãe e do papai. E se a cada 30 minutos uma garota de 18 anos consulta a mãe sobre como deve ser com sua pessoa favorita, ele me chamou dessa palavra, ele me chamou de outra palavra, como deve ser. Ela não está separada da mãe, não é independente. Separação, afastamento, não significa que vocês se tornaram estranhos ou que são friamente indiferentes. Vocês continuam sendo parentes, pessoas próximas, pessoas amorosas, mas cada um de vocês é uma pessoa separada, com limites separados, já fechados, fechados. Há algo que se fecha, que se fecha. A mãe é uma pessoa, o pai é uma pessoa, a filha é uma pessoa e o filho é uma pessoa. E se o filho é um filhinho da mamãe, ele tem limites ruins, não se separou da mãe, tem laços emocionais tão fortes com a mãe, que não consegue romper, que não conseguirá formar novos laços emocionais no casamento. E então começam essas famílias difíceis, onde a nora e a sogra não se dão bem, e assim por diante. Para formar novos laços afetivos, você precisa completar, arredondar os antigos, ou seja, separar-se. Portanto, os limites rompidos são, na maioria das vezes, o resultado de uma separação incompleta. Se na infância a separação é iniciada pelos pais, na idade adulta ela pode ser completada pelos filhos adultos, ou seja, pelos próprios codependentes. Trabalhamos na restauração de limites saudáveis durante a psicoterapia. O que são limites mentais? Vamos imaginar ou nos opor aos limites físicos por um momento. Limites físicos, limites corporais, significam que, a todo momento, uma pessoa sabe o que, onde, quando e como posso ser tocado. E somente o próprio sujeito decide quem pode tocar em um aperto de mão amigável ou de forma sexual, quem pode ficar à distância e quem pode se aproximar. Isso também é decidido individualmente por cada pessoa. Se, Deus nos livre, nossos limites forem violados, se alguém pisar no seu pé no bonde, nós reagimos, avisamos que você violou nossos limites, que isso me machuca, que se afaste e assim por diante. O mesmo acontece com os limites mentais. Novamente, uma pessoa decide quem, onde, quando e como tem o direito de interferir em seu mundo interior. O mundo interior é a alma. No mundo mental ou, como digo em linguagem não acadêmica, em nossa economia mental. Ou seja, nos pensamentos, nos sentimentos, nas perspectivas, nas metas, nos planos, nos desejos, nos interesses. Nossos valores psíquicos também podem incluir as finanças, pois elas ajudam a realizar todos os tipos de aspirações. Os limites da personalidade guardam todas essas coisas: sentimentos, pensamentos, desejos. Porque as pessoas codependentes não assumem a responsabilidade por seus sentimentos. Você já conheceu pessoas que às vezes não sabem onde estão seus sentimentos e onde não estão? Ou você já ouviu a expressão: estou de saco cheio dele, ele me irritou, eu já estava histérica. É como se a pessoa estivesse dizendo que teve sentimentos que não eram dela ou que eram dela, mas que ela não é responsável por esses sentimentos. A propósito, é comum nos codependentes a ideia de que eles não são responsáveis por seus sentimentos, como se ela não fosse dona de seus sentimentos. Entendo que há reações inevitáveis em algum desconforto, a alguns acontecimentos. A escolha de como reagir e sentir apenas irritação, raiva e indignação. A escolha cabe a nós, a quem reage, ou seja, ao sujeito. A propósito, a visão do mundo é um dos parâmetros mais estáveis da psique.
Se os sentimentos são a parte mais notável da psique, eles são assim ou assado, como diz o clássico Alexander Pushkin, quaisquer que fossem os sentimentos que me espreitavam, agora eles se foram, passaram ou mudaram. Se os sentimentos passam, mudam, se transformam, ou seja, se transformam em outros sentimentos, então a visão do mundo é algo estável. Você já conheceu pessoas que não vivem com seus próprios pensamentos, não vivem com sua própria visão do mundo, o que a mãe delas diz que é certo. Então, isso é uma violação dos limites. Quando você não vive com sua própria mente, não vive com seus próprios pensamentos, quando não sabe se é responsável por seus sentimentos ou não. As violações de limites se manifestam mais quando os codependentes se permitem ser tratados de maneiras que não querem. Bem, eles estão sendo maltratados. Muitas vezes, há problemas no casamento, abuso, até mesmo violência doméstica. Onde estão os limites? Não há limites. A aparência de limites pode estar lá, você sabe, uma cerca, mas essa cerca está cheia de buracos. E quem quiser pode passar. Às vezes pergunto, você estava consciente quando foi tratado dessa forma? Sim, eu estava. Mas isso não poderia ter sido feito com você sem sua permissão. Então você permitiu. Bem, eu só sofri. Eu não permiti. Como as pessoas codependentes podem aprender a restaurar os limites mentais? A seguir, aprenderemos a restaurar os limites. Se algo lhe é oferecido, não lhe convém e você tem medo de dizer não por medo de destruir o relacionamento. Então você não sabe como estabelecer limites. Portanto, limites saudáveis significam que você diz sim quando tem sim em seu coração e diz não quando tem não em seu coração. Na codependência, há outro ponto, um compromisso. Em média, que um membro da família que sofre de alcoolismo, digamos, um filho de 35 anos que é bem capaz, constantemente pede dinheiro à mãe. A mãe sabe que é provável que ele peça dinheiro para comprar vodka. Outra bebedeira vem. Ele pede, a mãe não aguenta. Ela dá a ele. O amor pelo filho existe. Qualquer filho é amado, mesmo que seja alcoólatra. Mesmo que não seja alcoólatra. Esse é um filho, essa é uma pessoa favorita. E ela diz, eu dei de novo. Então, pergunto, ele vai gastar o dinheiro em vodka, certo? Com vodka. Então você está financiando o alcoolismo? Sim, é assim que funciona. Vamos nos preparar para a próxima vez. Será exatamente a mesma situação. E eu ensino a ele o seguinte: ele vai pedir dinheiro. E você diz: não, não vou dar. Mas se você não aguentar, então coloque uma condição. Tudo bem, eu lhe darei, mas com a condição de que você me dê em tal e tal momento. Ou coloque uma condição. Mas esta será a última vez. E isso não será exatamente uma violação dos limites, mas o início de construção de limites saudáveis. Pelo menos coloque uma condição. Não é de seu interesse financiar isso, mas mesmo assim você estabelece uma condição. Mas se você não cumprir essa condição, não terá fronteiras, mas uma cerca com buracos. E as fronteiras entrarão em colapso, e todo esse material entrará no buraco. Se o seu relacionamento com alguém não estiver indo bem, reveja seus limites. Talvez você não saiba onde termina sua vida e começa a vida de outra pessoa. É isso que digo aos meus clientes codependentes. É claro que seus limites foram rompidos, mas, mais uma vez, esse é um fenômeno mental tão difícil de rastrear. A variedade de manifestações é tão rica quanto a própria vida. A cada minuto, a cada dia, temos de verificar se nossos limites estão sendo violados ou não. É apenas uma coisa a ser lembrada desde o início, e eu ensino isso aos meus colegas. Praticamos isso em métodos orientados para o corpo. É a responsabilidade da pessoa, ou seja, do sujeito, estabelecer limites e mantê-los. Não se pode confiar que os outros sejam tão sensíveis e atentos que descobrirão como nos tratar corretamente, de modo que não sintamos desconforto e não violemos nossos limites. Não, não é assim que deve ser. Se o seu vizinho vier e usurpar o seu tempo e você precisar se preparar para o dia seguinte, talvez para algum evento importante, é sua tarefa dizer ao seu vizinho: desculpe, falarei com você outra hora com prazer, mas agora tenho pouco tempo. O vizinho não pode saber quanto tempo você tem e se está gostando da conversa, ou se está tenso e até irritado porque o tempo está acabando e assim por diante. Em outras palavras, uma pessoa deve estabelecer seus próprios limites e ser capaz de protegê-los. O sim saudável e o não saudável servem como ferramentas para manter os limites. Existe um sim não saudável e um não não saudável, ou seja, não saudável é quando o oposto é verdadeiro. A codependência tem outro nome.
Adoração ao homem. A principal necessidade das pessoas codependentes é agradar, salvar, ajudar, onde for necessário e onde não for necessário. Ao mesmo tempo, esse salvador acaba se transformando em um perseguidor e, se necessário, em uma vítima e, embora todos os sintomas e características dessa condição já sejam conhecidos pelos psicólogos, e ela seja corrigida com eficácia por especialistas, ainda há um grande mistério. Papéis das pessoas codependentes. Salvador, perseguidor, vítima ou socorrista é um papel. É realmente uma pessoa que faz muitas boas ações, que tanto cura quanto cuida. Em uma situação difícil aparecerá, bem, os ouvintes adivinham o que significa socorrer, ajudar. Onde for solicitado, onde não for solicitado, esse papel é inevitavelmente transformado no papel de um perseguidor. Isso já é algo que causa desconforto ao adicto. Aqui o adicto pode-se mostrar de alguma forma defensiva, em casos grosseiros, bater ou dizer, pare, cala a boca, afaste-se, e então o papel de perseguidor naturalmente se transforma no papel de vítima. Ah, eu dou tanto a ele. E ele me dá tanto. A vítima é um papel no qual se pode permanecer por um minuto, por meio dia, por uma semana ou até mesmo por toda a vida. O papel de vítima para os codependentes é muito complicado. Eles podem ser o salvador, podem ser o perseguidor, ou seja, o acusador e a vítima. Bem, o vocabulário é assim: se meu marido não bebesse. Se meu filho estudasse no instituto em vez de injetar heroína. Se eu vivesse em melhores condições, eu seria feliz. Se ao menos, é o aspecto linguístico característico da vítima. Aqui está o triângulo característico. Esses papéis precisam ser realizados. Todos os três papéis são patológicos, e é possível sair deles. E, em vez de permanecer nesses papéis, você precisa melhorar sua autoestima e construir relacionamentos harmoniosos. Eu sorrio porque isso é muito difícil. Fácil de dizer, mas difícil de fazer. E construir relacionamentos a partir da posição de amor e respeito pelo outro, não de resgate, não da noção de que ele não sabe como fazer algo e eu sei como fazer algo. A origem e o tratamento da codependência. Já mencionei que a família é muito importante para isso, a história é importante. Mas há uma concepção errônea de que a codependência é uma reação ao alcoolismo de seu marido, Ele é, sabe. Eu sou viciada em álcool e sou codependente dele. A codependência não requer a preposição em. A codependência implica que é uma dependência de pessoas, e não é uma reação ao alcoolismo do marido ou ao vício em drogas do filho ou ao vício em drogas do marido. Esse fenômeno nasce nas entranhas da família parental. Uma família parental desse tipo é chamada de família disfuncional. Mas parece que uma análise detalhada das famílias disfuncionais e funcionais poderia ser uma palestra separada sobre isso. Só vou dizer de antemão que as pessoas codependentes escolhem como maridos, de alguma forma misteriosa, aqueles que já estão doentes de dependência ou aqueles homens que mais tarde ficarão doentes de dependência. É um grande mistério, mas de alguma forma eles se reconhecem, e marido e mulher se encaixam com uma chave em uma fechadura. O mistério é grande na realização desses casamentos, que na verdade são realizados no céu, ou seja, acontecem em um nível abaixo da realidade. Mas as pessoas são tão compatíveis umas com as outras. Portanto, não devemos culpar uns aos outros, devemos fazer algo a respeito de nossa codependência. A codependência é tratável, e transformações milagrosas ocorrem nas famílias. Ou seja, ela afeta muito os outros membros da família. Os filhos sentem isso primeiro e melhoram, e depois os cônjuges ou parceiros de casamento. Portanto, vale a pena fazer isso, mas é uma terapia de longo prazo, não uma terapia única e sistemática.